Nova Trento News, no dia de hoje, se encontra aqui na localidade de Vígulo, na Casa Boso. O porquê estamos aqui na Casa Boso? O que aconteceu na noite da última quinta-feira? Uma importante palestra sobre saúde. Quem palestrou, quem trouxe informações preciosas, estou aqui ao lado dele, o Hideki Makiyama. Deve ser isso, se eu errei ele vai me corrigir. Ele que esteve palestrando na Casa Boso na última quinta-feira. Tudo bem? Tudo bem, certíssimo o nome que você falou, Hideki Makiyama, muito prazer. Hideki Makiyama. Isso. Mas o sobrenome e o nome japonês, mas você é do Brasil. Sim, sou filho de japoneses, nascido no Brasil. É doutor? Médico? Olha, não sou formado como médico aqui no Brasil, mas eu tenho pós-graduação de medicina aqui no Brasil. De medicina. Muito bem. Vamos falar um pouco, posso chamar de doutor? Não. Não pode? Não, porque não não é o doutor. Não sou médico aqui formado, autorizado aqui no Brasil. Tá certo. Mas vamos lá. Qual foi o tema abordado nessa palestra na Casa Boso na última quinta-feira? Sim, o tema foi atualizando os conceitos da saúde. Pelo seguinte, eu sempre digo que a medicina é uma ciência de verdades temporárias. A verdade de ontem já não é mais hoje. E a verdade de hoje pode ser que mude amanhã. As pesquisas avançam, né? Então vamos descobrindo coisas novas. E existem muitos profissionais que ele se forma, vai trabalhar e ele não se atualiza. E quando ele não se atualiza, ele sem querer, ele de repente pode estar prejudicando o seu paciente. Entendi. Então é isso que nós viemos aqui alertar sobre as pessoas, sobre quais são os novos conceitos sobre saúde. Então, por exemplo, posso dar um exemplo? Vamos lá. Né? Então, por exemplo, o ovo que tu estava comentando. Né? Até um tempo atrás, o máximo que nós podíamos comer era um ovo por dia. Senão aumentava o colesterol, aquela coisa toda. Hoje sabemos que você pode comer o quanto você quiser, desde que você prepare da forma correta, né? Ou cozido ou frito, não em óleos ruins, né? Óleos refinados de soja, milho, girassol, canola, nem pensar, na verdade? Então você deve fritar, se for para fazer fritura, você deve fritar no quê? Banha de porco, que até um tempo atrás era altamente prejudicial. Que era muito usado no passado, né? Exatamente, os nossos avós e bisavós usavam isso. Inclusive, quando não tinha geladeira, conservava carne na banha de porco, né? E muitas pessoas pensam, puxa, mas banha de porco vai aumentar o colesterol? Vai engordar? Na verdade, banha de porco, assim como óleo de coco, que também é recomendado para fazer fritura, eles são triglicéridos de cadeia média. E isso, ela não se torna um colesterol. E como eles já são saturados, ela não modifica mesmo aquecendo. Então ela é a melhor forma de você fazer fritura. Ok? Né? Então são coisas que vão mudando. Né? Assim como, por exemplo, sabe a questão da azia, por exemplo? Pessoas que têm azia, têm refluxo, né? Aí tem que tomar os prazóis da vida. Né? E muitos profissionais ainda falam, isso é muita acidez. O seu estômago está produzindo muito ácido clorídrico. Não é verdade. Quando a pessoa tem azia, tem refluxo, na verdade isso é falta de acidez. É o teu estômago que está produzindo menos ácido. Quando você produz menos ácido, a válvula, né, o esfíncter, que chama o cardio, ele é pH dependente. Quando você produz menos suco gástrico, o pH do estômago sobe e a válvula relaxa. E aí o que acontece? O ácido sobe. Então, na verdade, quem tem azia e refluxo, você tem que aumentar a acidez. E como é que você resolve isso? Água com limão. Água com limão? De manhã em jejum. Simples assim? Não, lógico que isso vai ajudar. Sim. Assim como também quem usa, por exemplo, vinagre bom. O que é um vinagre bom? É o vinagre fermentado naturalmente, de forma orgânica. Isso também pode estimular a produção do ácido clorídrico. Agora, muito importante a pessoa tomar bastante água. É necessário iodo, potássio, zinco. Né? Então, tudo isso para aumentar a produção do ácido clorídrico. Ou seja, a cura e a prevenção realmente estão nas plantas. Principalmente. Principalmente. Né? Então está no estilo de vida das pessoas. Também. Principalmente, né? Então, onde é que as pessoas estão errando hoje? É no estilo de vida em geral, né? Tá certo? Mas principalmente a alimentação. Tá. Né? Então hoje as pessoas comem muito produto alimentício e pouco alimento. Nós temos que comer mais alimentos e menos produtos alimentícios, que são os produtos industrializados, que aí são refinados, que perdeu as fibras, que perdeu as vitaminas, perdeu os minerais, né? Então, e tem adição de aditivos químicos, né? E também tem muitos defensivos agrícolas nos nossos alimentos também. Então vamos procurar consumir mais alimentos e principalmente da forma equilibrada. Vamos falar um pouco de bebidas. Refrigerante, vamos lá. Vamos ser
direto para as pessoas que nos acompanham. Refrigerante, faz mal ou não faz mal? Faz muito mal. Muito mal? Se você... Qualquer tipo de refrigerante? Todos os refrigerantes fazem mal, com certeza. O porquê? Bom, primeiro porque ele é tudo artificial. Segundo, por exemplo, ele é extremamente ácido. Não sei se vocês já ouviram falar do pH ácido, né? Sim. Então, quando nós consumimos alimentos muito ácidos, pH ácido, na verdade, ele que acontece? Então, ele vai acidificar o nosso corpo e o corpo, estando acidificado, está sujeito a todo tipo de doença. E também, os adoçantes que são utilizados nos refrigerantes em geral é a sucralose, né? Ou é a frutose também, né? Então, o açúcar que vem da fruta, pelo fato de vir da fruta, a gente pensa que é uma coisa saudável, né? Mas ela não é. Ela não se torna energia, ela se torna álcool. Então, o que acontece? Muitas pessoas estão tendo problema de cirrose hepática tomando refrigerante. Então, às vezes a pessoa está com um problema de cirrose, o médico pergunta, você bebe muito? Eu falo, não bebo nada. Nunca bebi nada? Nunca bebeu nada, né? Mas vem da fruta. Né? Então, assim como o vinho tem álcool, não tem? Né? Da onde vem esse álcool? Da frutose, que é o açúcar da fruta. Então, sempre que for comer a fruta, é muito saudável. Mas quando você toma só o suco, por exemplo, já não é saudável. Né? Assim como quando usa a frutose, por exemplo, dos refrigerantes. Né? Então, o bom seria não é nem reduzir o refrigerante, mas eliminar ele de uma vez por todas. Com certeza. O ideal mesmo é tomar água. Suco natural? O ideal é comer fruta. Comer fruta? Comer fruta. Não Aí, suco? Sim. Não suco, porque quando você extrai só o suco, você deixa de comer a fibra. E a fibra é que é importante para justamente controlar essa frutose que não é saudável quando tomado sozinha. Tem um outro questionamento que muitas pessoas têm hoje em dia, uma doença chamada o diabetes. Sim. Né? Homens e mulheres, às vezes crianças, adultos, idosos. O diabetes é uma doença que está aí, silenciosa. Às vezes, quando a pessoa descobre, já está um tempão com ela. Como é que se faz para prevenir o diabetes, ou quem tem, está nos acompanhando, como é que existe algum tratamento natural para o diabetes? Olha, existe o diabetes tipo 1, que né, já desde nascença já está com esse problema, que aí a pessoa vai ter que conviver com isso. Né? Então, obviamente que um estilo de vida saudável vai fazer com que a pessoa evite as consequências da diabetes. Mas o tipo 2, que é proveniente do estilo de vida. Né? Então aí a pessoa come da forma errada, muito refrigerante, muita massa, muita gordura, muito açúcar, né? E poucas fibras assim. Então, se a pessoa já tem, o que acontece? Então aí tem que tem que mudar totalmente o seu estilo de vida, a sua alimentação, né? Bom, primeira coisa é a pessoa manter o percentual de gordura nas taxas ideais. Eu não digo nem porque às vezes a pessoa se preocupa muito com o peso, sabe? Né? Na verdade, é um outro detalhe. Existem pessoas pesadas e magras. Existem pessoas leves e gordas. Me explica isso. Vamos lá. As pessoas... Tem pessoas que são gordas, não. Mas na verdade são magras. Não, na verdade, as pessoas se preocupam demais com o peso. Aí vai na farmácia, se pesa, nossa, aumentou o peso, acho que engordou. Diminuiu o peso, acho que emagreceu. Não é verdade. Você pode ganhar peso e emagrecer. Da mesma forma, você pode perder peso e engordar. O mais importante é quanto do seu peso é massa gorda e é massa magra. Isso que é importante. No caso dos homens, o ideal é que o percentual de gordura não ultrapasse os 20%. No caso das mulheres, o ideal é que esteja na faixa dos 25%. Obviamente que conforme a idade pode ter um pouco mais, né? Mas sempre nessa faixa. Então aí o que acontece? O problema é que as pessoas se preocupam só com o peso, né? E aí, só com a balança. Só com a balança. Né? Então, o ideal é, de repente, quem quer emagrecer, o ideal seria você manter o seu peso, diminuir o percentual de gordura. De que jeito? Troca gordura por massa muscular. E aí, você manteve o peso, mas suas medidas reduziu. Como é que você consegue isso? Atividade física e alimentação. Não tem outro jeito. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Inclusive, a diabetes também vai melhorar por causa disso. Diabetes... Com esses tratamentos que a gente está falando aqui, de uma forma natural, ela pode ser curada ou não? Sim, a diabetes pode ser revertida. Pode ser? A diabetes tipo 2 pode ser revertida, com certeza, sim. Né? Bom, primeiro, o que acontece? Primeiro tem que, então, da onde vem a glicemia? Dos carboidratos, dos açúcares. Então, o primeiro passo é, obviamente, reduzir carboidratos e açúcares, sim. Né? Tá certo? Então, quando a pessoa se torna um diabético, ele tem que se tornar, sabe o quê? Ele tem que passar a comer mais gordura do que carboidratos. Então tira carboidrato, porque sempre que você
consome carboidrato, você vai precisar de insulina. E o diabético não está conseguindo aproveitar ou não está conseguindo produzir insulina. Né? Então, o que você tem que fazer? Então, você vai evitar de ter que produzir insulina comendo o quê? Gordura. Então, existe, para o nosso combustível, para a nossa energia, você pode ter carboidrato, pode ter gordura. Né? Então, você pode optar pelas gorduras, mas gorduras boas. Né? Que seja, então, óleo de coco que comentei, o azeite bom seria muito interessante, assim como a banha de porco, né? Assim como sementes, castanhas, então são gorduras boas. Então, o que eu indico no café da manhã, por exemplo? Né? Uma pessoa que quer emagrecer, ou mesmo pessoa que tem diabetes, ao invés de tomar café com aquele pãozinho, tal coisa, coma gordura. Vai comer o quê? Ovo. De manhã? De manhã. Ovo de manhã, castanhas, né? Fruta também, fruta inteira, né? Tá certo? E nada de pãozinho, de tapioca, essas coisas. Tem que mudar totalmente uma alimentação, se quiser ter uma vida com qualidade. Isso. Agora, um outro questionamento. A gente vê muito na televisão, quase todo canal que tem esses produtos de venda, aí diz lá, compre ômega 3. Ômega 3 assim, e desse jeito e daquele jeito. Ômega 3 realmente, ele faz bem para a saúde? Como é que é isso? Se o ômega 3 for de boa qualidade, que na verdade é o óleo do peixe, se for de boa qualidade, realmente é muito importante, né? Porque o ômega 3, ele tem 2 ácidos graxos essenciais. O que são essenciais? Aquilo que seu corpo não produz. Uma delas chama-se EPA, ácido eicosapentenoico. Ele é muito importante para quem tem problema circulatório, ele melhora a circulação, né? Por exemplo, melhora a inflamação, quem está com inflamação é anti-inflamatório. E no ômega 3 tem um outro ácido graxo, chama-se DHA, ácido docosahexaenoico. Ele melhora a flexibilidade das células e, como consequência, melhora a sinapse. Então, por exemplo, quem anda esquecido, memória, prevenção de Alzheimer, é o DHA. Como ele melhora a flexibilidade das células, ele melhora também a flexibilidade dos vasos, principalmente oculares. Então, quando os vasos oculares melhoram, vai melhorar o cérebro, a visão, os rins, porque são órgãos que têm vasos capilares, sabe? São vasos tão estreitos, né? Que uma hemoglobina é maior do que o próprio vaso capilar. Então, o ômega 3, se for de boa qualidade, com certeza vai ser muito bom para todos. Evita gorduras também do coração? Olha, como é um anti-inflamatório, né, o ômega 3, então, uma das principais causas do problema do infarto e isquemia, né, na verdade, é a inflamação. Tá certo? Quando a pessoa está inflamada, por exemplo, quando a pessoa consome muita carne, forma uma substância chamada homocisteína. Assim como os óleos refinados, esses óleos vegetais refinados, eles também são altamente inflamatórios, eles provocam lesão, né, no endotélio, e ali vai se acumulando as gorduras. Então, se você consome ômega 3, ela vai evitar justamente o acúmulo, né, a lesão e o acúmulo das gorduras nas artérias. Falando sobre cápsulas, quantas cápsulas diárias seria o ideal para uma pessoa? Obviamente que depende do produto, né, da qualidade do produto e qual é o tamanho das cápsulas, por exemplo. Né? Mas se for uma cápsula de 500 miligramas, se for um ômega 3 padrão, 18% de EPA, 12% de DHA, eu acho que umas 4 cápsulas seria uma dose para manutenção, para manter-se bem. Pode tomar a vida inteira? Vida inteira. Inclusive, gestantes, principalmente terceiro trimestre, é obrigatório tomar ômega 3. Porque se faltar DHA no terceiro trimestre de gestação, provavelmente a mãe vai ter depressão pós-parto. Olha só. Que coisa, hein? Olha, notícias e informações preciosas para você que acompanha aqui o nosso canal. Comer um x-salada, uma hora ou outra, uma pizza, que nós chamamos em Nova Trento, aqui é muita massa, uma hora ou outra não faz mal ou faz mal? Olha, eu próprio, né, eu faço muita palestra sobre alimentação e saúde, eu também não consigo seguir aquilo que eu falo, né? Senão a gente também acaba se tornando um antissocial, né? Porque nós temos amigos, vão sair para festa, não é verdade? Então, justamente pessoas que não têm condições de fazer uma alimentação sempre equilibrada, balanceada, essas pessoas têm que recorrer à suplementação nutricional. Né? Então aí que existe o ômega 3, existe a clorela, existem suplementos que estão no mercado. Então isso vai completar aquilo que falta na nossa alimentação e pode ajudar também a eliminar alguns excessos. Então aí vai recorrer aos suplementos nutricionais. Então a dica, pelo que eu estou entendendo, para a gente terminar, uma alimentação saudável e a prática de exercícios, é isso? Fundamental. Sem fumo, sem bebida? De preferência. Pode chegar ao que? Em 100 anos de vida? Ou mais. Ou mais? Mas
Eu acredito. Na verdade, eu não desejo viver muito, mas sim, enquanto viver bem. Viver né? bem. Com qualidade. É isso que eu acho que acredito que seja mais importante. Legal. Olha, estou aqui conversando e nós vamos terminar conversando com um palestrante, Hideki Makiyama, ele que fez vários cursos no Japão, ele que já deu mais de 10 mil palestras sobre saúde e que palestrou na Casa Boso aqui em Nova Trento. E com certeza ele deve voltar ainda outras vezes para trazer mais informações. Para nós terminar, para deixar uma dica muito importante aqui para as pessoas que nos acompanham, a gente nota atualmente muita gente com problemas emocionais, né? Gente tomando remédio para tudo, para tudo. Tem gente que toma remédio para dormir, para acordar, tem até remédio para a pessoa sorrir. Né? Como é que se faz para se libertar, né, desse estilo de vida? Seguindo tudo que o senhor nos passou, é isso? Esse é o caminho? Olha, quando alguém me pergunta, né? Olha, estou com tanto problema, por onde eu começo a me tratar? Começa pela raiz do nosso corpo. Quando uma planta está doente, você tem que tratar a raiz da planta, né? Não as folhas, não o tronco, né? E sim a raiz. E qual é o órgão que é a raiz do nosso corpo? É o intestino. Então é por ali que você tem que começar. Então, por exemplo, pessoas que têm problema de ansiedade e depressão. Sabe qual é o problema? O intestino não está produzindo a serotonina, que é o hormônio do prazer, do bom humor, da autoestima. Né? Quem tem intolerância? A causa está no intestino, porque ali produz as enzimas necessárias. Né? Então aqui produz anticorpos. A imunidade está toda no intestino. Por isso que crianças que, por exemplo, tomam antibiótico, né, perdeu toda a imunidade porque acabou com a microbiota intestinal. Então qualquer princípio de melhora que a pessoa estiver objetivando começa pela recuperação do seu intestino. Que coisa. E aí entra mais uma vez na questão da alimentação. Da alimentação. Maravilha. Só tem algum telefone, algum Facebook, YouTube, para quem quiser entrar na sua rede social para ter mais informações? Olha, no Facebook tem o Hideki Makiyama. Né? Me procure pelo Hideki Makiyama, ANEW, A-N-E-W, que é a empresa na qual eu represento. Certo. Então pode me encontrar lá. Maravilha. Muito obrigado pelas informações que trouxe para você que acompanha o nosso canal. Olha, esperamos que as informações que foram dadas aqui possam ajudar você ou alguém que você conheça. Nova Trento News, a sua TV na internet. Nova Trento News, a sua TV na internet.